Então, por volta aí de 4 anos e meio, a gente já consegue trabalhar a parte de ouvir. Então, o que seria essa parte de ouvir, né? Seria a pré-alfabetização, que nada mais é que a consciência fonológica. Então, exercícios de consciência fonológica que a criança consiga desenvolver a escuta, né? E essa parte, essa etapa, a gente pode colocar como se fosse a pré-alfabetização. Então, eu vou puxar aqui para vocês entenderem. Então, no ouvir, nós vamos ter a pré-alfabetização. Então, dentro da pré-alfabetização, a gente vai trabalhar a consciência fonológica. Consciência fonológica, que nós vamos trabalhar de qual forma essa consciência fonológica na criança? Primeiro, nós vamos desenvolver o quê? O conceito de frases, tá? Então, nós vamos começar do maior para o menor, tá? Isso dentro da consciência fonológica. Então, aqui nós vamos desenvolver frases, depois palavras, depois sílaba, depois as letras. Também entra na consciência fonológica rimas e aliteração. Então, essas são as etapas da consciência fonológica, tá? Então, a gente está aqui no ouvir, desenvolvendo essa habilidade na criança de ouvir, a escuta. Então, nós vamos desenvolver primeiro frases, o que é uma frase, a criança vai entender o sentido da frase, né? Que a frase é uma história curtinha, que ela fala algo sobre alguém, ela nos dá ali informações sobre alguém e alguma coisa, né? Depois, de dentro da frase, a gente vai trabalhar o conceito de palavras, então que as frases são formadas pelas palavras, e aí que cada palavra dessa, dentro da frase, tem um papel, né? E como a gente conta as palavras dentro dessa frase, quantas palavras tem na frase, e aí a gente vai desenvolver esse conceito. Depois, passamos para sílabas, então nós vamos diminuindo aqui. Aí, quando a gente chegar nas sílabas, a gente vai mostrar para ela que a palavra é feita por sílabas, são pedacinhos da palavra. Então, como a gente separa essas sílabas, fazer esse trabalho com ela, para ela entender que uma palavra é maior do que a outra, porque ela tem mais sílabas do que a outra. E depois das sílabas, nós vamos passar para as letras. E aí, o que seriam essas letras? Lembrando que a gente está aqui na audição ainda. Então, esses exercícios são todos por escuta, tá? A criança ainda não vai estar lendo nada, não vai olhar em papel, em letra, nada disso. Ela vai estar só ouvindo, só escutando. Através dos seus comandos ali e de alguns joguinhos, algumas brincadeiras, ela consegue desenvolver essa audição, tá? Ela consegue ter essa percepção de que é uma frase, o que é uma palavra, como divide essa palavra em sílabas, tudo por audição primeiro, tá? A gente não vai estar mostrando nada escrito para a criança. E as letras, a mesma coisa. São os sons que a letra faz. Então, cada letrinha, ela é representada por um fonema, um som. A letra, que é o grafema, a letra escrita. Então, vamos dizer assim, ó, essa letra aqui, a letra A. Essa é a letra A. A gente olha aqui, a gente sabe que ela é o A. A criança ainda não sabe que isso aqui é o A. Mas ela sabe que existe o som A, né? Esse som. E a letra C, por exemplo. A letra C. Esse é o grafema da letra C, a sua escrita, né? O som que a letra C faz, ela tem dois sons. Então, ela tem o som de S e ela tem o som de K. Esses sons que nós vamos trabalhar com a criança agora. A gente não vai falar para ela, a letra C tem dois sons, ela ainda não vai entender isso. Mas ela tem que perceber que quando a gente fala casa, cachorro, cama, nós estamos falando o mesmo som inicial. K. Ela vai entender e conseguir compreender isso quando nós chegarmos aqui em letras.
tá? É isso que nós vamos desenvolver nas crianças agora. O fonema da letra, o som que ela faz. E não a representação gráfica ainda, nesse momento, tá? Isso seria mais pra frente, né? Já na alfabetização. Então, depois das sílabas, das letras, o som de cada letra, nós vamos trabalhar também dentro da consciência fonológica, rima. Então, a criança vai aprender a rimar, vai entender como funciona a rima. E vamos trabalhar também a aliteração. O que seria a aliteração? Seria um grupo de palavras, vamos dizer assim, que começa com o mesmo som. Então, a gente trabalha a aliteração pela primeira sílaba, né? A sílaba inicial. Então, sapo, sacola, começam com o mesmo som, o som da sílaba inicial, sa, sa. A criança vai entender. Depois, somente o som de cada letra, né? Então, o som da letra inicial, vamos dizer. Se eu escrever sapo, serpente, soco, todas essas começam com o som s, mas não é a mesma sílaba inicial. É o som isolado do S. S. Então, isso é a aliteração. É o som inicial das palavras. Todas aquelas palavras que têm o mesmo som inicial é chamado de aliteração. É um grupo de palavras, então é chamado de aliteração. Um grupo de palavras que tem o mesmo som inicial. Então, desenvolvendo a consciência fonológica nas crianças, que seria a habilidade de ouvir, nós vamos passar para a próxima, que é a habilidade de ler.